Oi, meu nome é Polly e hoje eu quero contar para vocês coisas que fizeram aumentar a minha autoestima ao ponto de eu passar a me amar e me livrar daqueles pensamentos autossabotadores sobre mim mesma. Bom, então para contextualizar, muito tempo eu tive uma certa dificuldade com a minha aparência, sabe? Eu tinha de fato uma disforia da autoimagem, na verdade, foi isso que eu descobri. Eu tinha essa disforia da autoimagem como uma pessoa anorexa que se olha para o espelho e se vê gorda, né? Essa mesma disforia que ela tem certeza que ela é gorda, que ela tem certeza que ela está acima do peso, que ela tem certeza que o corpo dela não é legal, eu tinha certeza absoluta de que eu era feia, tá? Então, isso era reforçado, obviamente, né, pela sociedade, para onde eu estava incluída, e isso também era reforçado por mim, porque eu acreditava nessas pessoas, eu acreditava na sociedade, e eu não me alimentava de coisas que me valorizavam, tá? Então, desde muito nova, eu sou uma pessoa preta e fui criada numa família de pessoas brancas. Então, sempre fui a diferente, tá? Eu sempre fui a única pessoa preta no meu ciclo, até ciclo de amizades mesmo, tá? Eu fui fazer minhas primeiras amizades, assim, com outras pessoas pretas já mais velha. Anteriormente, todas as pessoas que me cercavam eram pessoas brancas. Então, eu sempre fui a diferente desse ambiente, entende? E por isso, o diferente, naquela época, não era bom, não era bonito, além de toda a questão racial que existe, né, gente? Eu não tinha muitos exemplos do que era belo sendo parecido comigo. Os exemplos de belo era Gisele Bündchen, era essas pessoas aí, né, brancas e padrão. Enfim, então, contextualizando, desde muito nova, eu tinha essa disforia da autoimagem, ao qual eu achava que eu era feia. E eu realmente acreditava nisso, e eu tinha certeza de que eu era feia, não tinha dúvida nenhuma disso, de que eu era feia. E aí eu vivia a minha vida e tal, mas sempre com aquele sentimento de caraca, nada que eu faça vai me deixar bonita. Nada que eu faça vai me deixar bonita, e eu sempre me sentia feia. Por mais que eu não deixasse transparecer isso para as pessoas, ou tentava disfarçar, porque eu acho que transparecer eu deixava transparecer, mas tentava disfarçar isso para outras pessoas de que eu me achava bonita e tal, eu tentava tipo, mas eu não conseguia, as pessoas sabiam que eu tinha uma certa insegurança. E eu lembro de umas situações assim que, para vocês terem uma ideia do complexo que eu tinha e do que era ser bonito para mim, na minha cabeça, eu achava realmente isso não foi colocado por nenhum familiar meu, pela minha mãe, pela minha avó, pelas minhas irmãs, isso nunca foi colocado, isso nunca foi uma pauta sobre racial, de que eu era menos porque eu era preta na minha família, não. Com as minhas irmãs, com a minha avó, minhas tias, isso nunca aconteceu. Minha mãe, isso nunca aconteceu, tá, gente? Só deixando claro. Acontecia só pelo fato de eu estar lá e eu me sentir assim, porque eu via o olhar das outras pessoas, eu via o comportamento das outras pessoas perante as minhas irmãs e o comportamento das outras pessoas perante a mim. Então, eu me via nesse lugar pela minha análise sobre o mundo e sobre as coisas, certo? Não porque alguém da minha família dizia isso, pelo contrário. A minha mãe sempre dizia que eu era muito bonita, a minha avó também sempre me dizia que eu era muito bonita. Eu não acreditava na minha mãe, na minha avó, nas pessoas quando diziam que eu era bonita. Eu achava que elas estavam falando aquilo só pra poder, tipo assim, me dar uma força, sabe? Tipo, bater no meu ombrinho assim, tipo, não, calma, ou, sabe, me dá uma força, né? Mas eu não achava que elas estavam falando aquilo de coração. E elas realmente estavam, olha que loucura. Uh, e aí eu tinha muito esse complexo, né? Observando as pessoas ao meu redor, observando o que era beleza no mundo na época em que eu era criança. E eu desejava ser branca. Eu já perguntei isso para outras pessoas pretas e muitas pessoas pretas que tiveram famílias pretas também e tiveram representatividade e valorização da sua pele, do seu cabelo, não tiveram esse pensamento de desejo de ser branca, mas eu tinha esse desejo de ser branca. Eu lembro da minha infância de eu falar para minha tia que eu era branca dos olhos azuis, tipo, eu sabia que eu não era, mas eu ficava falando isso, entendeu? Para poder tentar me convencer de que eu era bonita, porque para mim ser bonito era ser branco de olhos azuis. E novamente, não estou falando que isso não foi reforçado pela minha família de forma alguma. Isso foi reforçado pela sociedade ao qual eu estava inserida e pelo comportamento de outras pessoas com pessoas brancas e com pessoas pretas. Eu observava isso, entende? Então,
eu tinha essa reflexão e dizia que eu era branca dos olhos azuis e desejava ter olhos claros e desejava ter cabelo liso natural e desejava ser branca. Nunca fiz nada para tentar ser branca, né? Mas eu desejava ser branca. E ao decorrer do tempo, isso era algo que só aumentava dentro de mim, não a questão de ser branca, né? Mas a questão de me achar feia e ter a certeza, né? No jardim de infância, muito bullying, né? Ser uma única preta da escola, isso quando eu estudava numa escola particular, muito bullying em relação ao meu cabelo, em relação ao meu tom de pele. E tinha realmente pessoas que todos os dias falavam pra mim que eu era feia, que eu era feia, que eu era feia. Pessoas que tinham problemas psicológicos, obviamente, né? E isso aí eram crianças, né? Eles replicavam o que eles tinham em casa, o que eles tinham dentro deles, e aí a gente não tem o que falar sobre isso, né? Eu não gosto de falar de outras pessoas, que pessoas fizeram isso comigo, não. As pessoas fizeram porque têm problemas, né? E aí, elas sendo adultas, obviamente, elas vão responder criminalmente. Sendo criança, você entende ali o contexto, né? O qual ela vive, enfim, você fica assim. Mas, enfim, é isso que eu ouvia quando eu era nova. Então, isso era muito reforçado, que eu era feia, feia, feia e feia. E a minha boca, as pessoas botavam apelidos em mim por conta da minha boca, por conta da minha testa, por conta do meu cabelo. Então, cabelo de bombril, essas coisas todas que toda criança preta passa, tá, gente? Não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque quem é preto sabe o que tu passa é quando tu é criança. Então, por isso foi construído uma autoimagem distorcida. Eu realmente me vi uma pessoa feia. E quando eu comecei a me achar bonita, será que eu fiz alguma cirurgia? Será que eu mudei de pele? Será que o que eu fiz para me achar bonita, gente? Eu simplesmente comecei a me aprofundar no autoconhecimento e entender que tudo aquilo era mentira, que na verdade eu era uma pessoa bonita. Então eu não precisei fazer cirurgia estética, eu não precisei fazer nada disso para entender que eu era bonita. Claro que existem algumas coisas que acabam com a nossa autoestima, né? Por exemplo, acne. Poxa, quando você tá com acne, você tá inflamado, né? Poxa, seu rosto ali e tal, aí você realmente não se sente bonito porque por conta de uma acne, não porque você se acha um ser feio, mas porque você tem aquela acne ali e você não tá se achando tão legal. Às vezes você tá, enfim. Então eu não tô falando disso, tô falando de você se achar bonita por completo, né? Se achar ter uma boa autoestima. Então a primeira coisa que me fez, na verdade, tirar essa venda dos meus olhos e tirar essa distorção da autoimagem que eu tinha sobre eu mesma foi ler um livro chamado A Vida Ama Você. A Vida Ama Você é um livro, vou deixar no link aqui, tá, da descrição esse livro para vocês comprarem. É super em conta, vale super investimento. E você pode depois emprestar para uma amiga. Eu faço sempre isso com meus livros que mudam a minha vida. Eu empresto para uma amiga, eu empresto para outra e já tive livro de emprestar para uma amiga e ela fala, cara, eu li esse livro todo chorando e me devolveu, ai que bom, aí já posso emprestar para outra pessoa. Então, o nome desse livro é A Vida Ama Você, da Louise Hay. Ele fala sobre que a vida nada mais é que o universo, Deus, o que você quiser chamar, te ama, né? Então você é amada, então você é querida, você é realmente apreciada, entende? E ela te faz umas reflexões onde você olha para dentro de si e você conhece os seus valores e você se cura de feridas e você se cura dessas coisas que as pessoas disseram para você ou que a sociedade impôs que eram verdades e que na verdade nunca foram verdades. Então, sobre os meus lábios, eu não entendia por que eu não gostava dos meus lábios, sendo que todo mundo botava botox. E quando as pessoas falavam isso pra mim, eu ficava com muita raiva. As pessoas falavam assim, ai, como que você não gosta da sua boca? Como que você quer diminuir sua boca? Você não tá vendo a Angelina Jolie aumentando a boca? Isso me dava raiva, porque eu falava assim, mas as pessoas gostam da Angelina Jolie porque ela é branca. Porque qualquer pessoa preta com lábios volumosos não é valorizada assim, entende? Então eu falava assim, é por isso que eu quero tirar, porque em mim as pessoas consideram feio. E não digo pessoas adultas. Eu digo isso quando era criança, quando eu passava por isso, e até a adolescência, eu sentia vontade de diminuir os meus lábios. E eu pensava muito sobre isso, sobre, tá, mas a Angelina Jolie é branca, é por isso que as pessoas gostam, tipo, as pessoas não gostam em mim e fazem com que eu não goste em mim, fazem com que eu odeie isso em mim. Hoje em dia, os meus lábios são é a coisa que eu mais amo em mim, uma das coisas que eu mais amo, né? Meus lábios, meus olhos, minha testa, eu nem acho ela tão grande assim como eu achava quando era nova. Então, a primeira coisa foi você pegar aqueles pontos que você odiava e fazer eles se tornarem pontos que você ama. Então, eu não estou falando simplesmente de estria, celulite,
Porque isso toda mulher tem. Eu tô falando de traços, fenótipos que se fala, né? Traços condizentes com a minha raça e característicos de pessoas pretas, né? Então, muitas pessoas pretas já chegaram para mim e falaram assim: ah, mas você, por exemplo, como vai no shopping, as pessoas não te olham torto porque você não é tão preta assim, que eu nunca entendi isso, mas tudo bem. Mas como eu vivia no contexto de pessoas brancas, eu sempre era a mais preta, a única preta. Então não importa se eu sou retinta ou não, e eu me considero retinta com certeza, porque eu nunca tive dúvida se eu era preta. Inclusive eu ouvi esses dias de uma pessoa preta assim, ah, que bom que você se considera preta, mas não é eu me considerar, eu sou, entende? Tipo, nunca tive assim, ah, você se... Não, eu não tive dúvida, eu nunca tive dúvidas de que eu era preta, porque sempre ficou muito claro isso pra mim, de que eu sou uma pessoa preta. A sociedade sempre deixou isso claro pra mim, de que eu era uma pessoa preta, entende? E eu também sempre tive essa clareza, porque eu sou uma pessoa preta. A minha mãe, ela é branca e meu pai era preto. Houve uma mistura de raças, mas a minha raça predominante e única é preta, porque eu não tenho traços de pessoas brancas, pelo menos eu não considero que tenha, sabe? Hoje eu ainda não vi nenhum traço meu de pessoa branca, entende? Então, eu comecei a pegar traços em mim que eu não gostava e comecei a valorizá-los, né? Comecei a hidratar os meus lábios, que só vivia seco, todo craquelado. Então eu comecei a hidratar os meus lábios, botar batom, porque eu não usava batom, porque batom chamava muita atenção. Eu falava assim, gente, minha boca já é desse tamanho. Com batom vermelho, então, onde vai parar isso, entende? Comecei a usar batom vermelho, não em todas as ocasiões, mas em muitas. Então eu tava sempre com lábios hidratados, vermelhos e, enfim, coloridos. E aí eu passei a amar os meus lábios e hoje eu amo os meus lábios. E não mudaria nada dele. Jamais. Imagina, gente, eu diminuir um lábio desse. Como que eu ia fazer um negócio desse? Um desperdício desse pra humanidade? Poder avaliar e olhar para esse rosto lindo e maravilhoso com esses lábios. Então, eu passei realmente ali mergulhar dentro de mim e fazer afirmações de frente pro espelho, mesmo que eu não acreditasse, gente, porque eu realmente não acreditava, tá? Eu falo isso, mas eu não sei se eu consigo expressar o quanto que eu tinha certeza de que eu era feia. Então, eu pegava e olhava pro espelho e falava, tipo, eu sou linda, eu me amo, você é linda, você é amada, a vida te ama. As afirmações que o livro dá, eu fazia pro espelho. E teve outro livro também que me fez aceitar com o meu corpo, por mais que eu ame o meu corpo, eu não via ele tão bonito quanto eu vejo hoje, sabe? Eu via ele como um corpo normal, assim, e tudo mais, né? Com umas estriazinhas, eu tinha um pouco de vergonha das estrias, mas mais na minha adolescência, depois eu desencanei disso. Axilas também um pouco escurecidas, eu tinha um pouco de vergonha, mas também desencanei disso. E eu comecei a olhar o meu corpo de outra forma e achar ele lindo e maravilhoso, sabe? Então eu li um livro que é Fazendo as Pazes com o Meu Corpo, da Diana Garbin, que mudou completamente a minha vida, a forma como eu via o meu corpo e como realmente eu não precisava mudar nada, por exemplo. Eu sempre tive uma inferioridade com meus seios, eu sempre achei que meus seios era muito pequeno pro meu tamanho, eu tenho 1,71 de altura. E meus seios deve ser um PPP, sabe? Tipo, eu uso M porque eu tenho 1,71, então minhas costas são largas, mas é um seio P. E aí eu sempre tive o sonho de botar silicone também. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de botar silicone. Primeiro, porque eu tenho medo da doença do silicone, né? Que tem afetado muitas mulheres. E segundo, porque eu não tenho mais essa inferioridade, eu me libertei realmente desse pensamento de que meu peito era desproporcional. Eu pensava assim, nossa, eu sou uma mulher de 20 e poucos anos, daqui a pouco eu faço 30, o peito de uma criança. Sendo que não, sabe? Tipo, meu peito é o meu peito, né? Os meus seios é proporcional a mim, é o que eu tenho. E para eu ter mais, eu teria que engordar, né? Porque peito é gordura. Se eu não tenho, é porque eu não tenho gordura. Então tá bom, tá ótimo. Então esse livro me ajudou muito a amar o meu corpo e recomendo muito que você faça essa leitura, que vai te ajudar muito, com certeza. Outra coisa também que me fizeram aumentar a minha autoestima foram fazer as coisas que me cabiam. Então, por exemplo, melhorar a minha alimentação me cabia, eu conseguia ter, né, um domínio sobre isso, uma autorresponsabilidade, então me cabia. Eu conseguiria mudar a minha alimentação e automaticamente mudar o meu corpo, o meu rosto e quem eu sou. Então, mudei a minha alimentação, comecei a fazer atividade física. Então, tudo isso foi potencializando aquele amor ao qual eu tinha por mim mesma. Então, comecei a fazer tratamentos para o cabelo também, para o cabelo crescer. Tinha alguns locais que ele era um pouco mais ralo. Então, isso melhorou também, melhorou na minha autoestima. Eu tomei Rocktan por conta das espinhas. Inclusive, tem vídeo falando sobre o Rocktan também nesse canal.
Então isso melhorou também a minha autoestima, dei mais um upgrade na minha autoestima. Mas tudo isso começou quando eu passei a me amar. Então eu fui vendo ali o que eu poderia fazer para melhorar, que estava assim, nas minhas mãos, né, que eu poderia fazer para melhorar. E que não envolvesse cirurgia, não envolvesse eu ficar ali chorando, tenho acne, então eu fico chorando. Não, o que dá para resolver com essa acne que tem? O que dá para resolver com esse cabelo que tá um pouquinho mais ralo, com esse corpo que tá um pouco flácido, né? Então eu fui fazendo tudo isso que potencializaram e melhoraram ainda mais a minha autoestima. Então, a última coisa pela qual fez aumentar a minha autoestima, melhorar a minha autoestima, sem dúvida, foi eu querer parar de ser outra pessoa. Então, parar de querer ser branca, dos olhos azuis, parar de querer ser baixa, parar de querer ser, enfim, infinitas coisas, né? Então, até com a minha altura, eu tinha uma inferioridade, eu me achava muito alta, eu odiava ser alta. Gente, eu tenho 1,71 de altura, nem sou tão alta assim. Tem mulheres que são muito mais altas do que eu, sabe? Então eu me sentia a pessoa mais alta do mundo e não gostava da minha altura, então eu desejava ser baixa. E hoje eu penso, gente, eu amo a minha altura, eu amo ter 1,71. Então, parar de querer ser outra pessoa me ajudou muito. E como eu fiz isso? Comecei as afirmações que o livro ensina, né? Afirmações poderosas mesmo, que mudam a sua vida e mudou a minha vida em relação à minha autoestima, em relação à minha autoimagem, né? Eu parei de me ver feia, eu parei de ver defeitos em mim. Definitivamente, eu nunca mais achei um defeito em mim, gente. Como é possível uma pessoa nunca mais achar defeito? Então, eu parei também de consumir conteúdo só de pessoas brancas e, tipo, muito diferentes de mim. Então, eu comecei a assistir conteúdo de pessoas parecidas comigo. Então, conteúdo de moda, eu segui uma blogueira pretinha, eu seguia conteúdo de cabelo, alguma menina pretinha que alisava o cabelo, que na época alisava, então eu consumia conteúdo de cabelo alisado. Eu comecei a consumir conteúdo, começava a olhar no Pinterest, muitas meninas lindas, afropates, maravilhosas, e eu me nutria daquilo dali. No Instagram, a mesma coisa, só meninas pretas, meninas pretas aqui do Rio, meninas pretas de outro lugar. Então eu comecei a me nutrir disso, sabe? E aí eu, de fato, comecei a me achar bonita. Olha que louco, gente! Então, se você tem alguma inferioridade com o seu nariz, por exemplo, se você acha seu nariz muito grande, começa a seguir meninas com narizes grandes também, que têm uma super autoestima. Se você tem um cabelo crespo, comece a seguir meninas que têm cabelo crespo. Se você, enfim, comece a seguir pessoas parecidas com você, sabe? Isso vai ajudar, porque você te gera identificação e você começa a ver pessoas parecidas com você, então você começa a naturalizar a sua aparência, a entender que a sua aparência é uma aparência boa, linda e maravilhosa, e com certeza não vai mais desejar ser outra pessoa. E é isso, gente. Não espere outra pessoa dizer que você é bonita para você se achar bonita, porque as pessoas vão dizer que você é bonita e você não vai acreditar. Não espere, enfim, passar tanto tempo, né? Eu passei a me amar, me achar bonita. Na verdade, me amar eu já me amava, mas me achar bonita é diferente de se amar, tá, gente? Eu comecei a me achar bonita em 2022, né? Que foi o ano ao qual eu fui para Foz do Iguaçu, morei lá um tempo e mergulhei nessa experiência de autoconhecimento, li esses livros maravilhosos que me ajudaram a me achar bonita. E meu marido me falava, né? O Thiago falava para mim que eu era linda. Falava que eu era linda, que eu era muito bonita, mas eu não acreditava, de forma alguma eu acreditava nisso. Eu realmente não acreditava, sabe? E é algo mesmo, é uma patologia, chega a ser patológico. É uma disforia da autoimagem, você se vê como você não é. É louco, é muito louco isso, gente. É um transtorno mesmo mental, sabe? E graças a Deus eu fui curada e consigo hoje me ver muito bonita. Então, se você se identificou com esse vídeo, curte esse vídeo. Se você se sente assim também, já se sentiu, se você está em busca dessa autoestima, de se achar bonita, comenta aí pra mim se você já teve essa experiência e agora você achou bonita, ou se você está passando por esse momento que você não gosta dessa autoimagem, comenta aí pra mim, para eu poder te ajudar. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Os conteúdos que têm saído, têm saído bem verdadeiros, bem assim, bem conversa mesmo de amigos. Então eu vou amar ter você por aqui. Então já se inscreve no canal para não perder um conteúdo como esse. Um beijo e até breve.